Olá, estamos começando mais um EngenhaCast e hoje a gente trouxe aqui vários alunos para a gente poder tentar derrubar o Adriano, que é o nosso convidado desse episódio, né? Queria que você se apresentasse, Adriano. Bom, melhor não tentar derrubar, porque eu já sou uma pessoa portadora de necessidades especiais, que eu sou acidentado de moto, então melhor não derrubar o velhinho. Bom, eu sou o professor Adriano Pila, trabalho aqui na Unialfa, sou gerente de pós-graduação, também ministro uma disciplina de tomar decisões na graduação e também atuo como professor do mestrado em desenvolvimento regional na parte de cidades inteligentes. Bom demais, é um prazer ter você aqui conosco nesse episódio para falar sobre inteligência artificial, né? E a gente conversou antes, né? E aí esse modelo desse episódio de hoje é uma sugestão do Adriano, que ele acha que tanca todo mundo, né? Então a gente resolveu fazer nesse formato. Eu também acho que ele consegue tancar. Então eu tô aqui como host hoje, né? O professor Bruno, né? Tô aqui como host. E aí a gente trouxe aqui os alunos que fazem parte do nosso projeto, né? Então eu queria começar nesse sentido aqui, tá? Começar pelo Samuel, você vai se apresentando, depois o próximo, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel Guerreiro, estou cursando aqui o meu primeiro período de Sistemas de Informação aqui na Unialfa. E tenho bastante perguntas para o professor Adriano hoje. E aí galera, tudo bem? Meu nome é João Eduardo, já estou no meu 5º período de Engenharia Civil e estou gostando bastante do curso e estamos correndo aí. Estamos correndo bastante aí com tudo que tem acontecido. Oi, meu nome é Amanda, eu estou cursando Engenharia Mecânica e estou no 3º semestre da faculdade. Eu sou Isabela, faço Engenharia da Computação, 4º período. Meu nome é Vitor, eu curso Engenharia de Software, estou atualmente no 2º período. Bom, e aí eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, né? Agradecer a técnica aqui, o pessoal que acompanha a gente, os alunos que estão nesse projeto, o William, que está ali na gravação, né? E queria começar falando sobre esse tema, lembrando um pouco da história da inteligência artificial, que essas coisas não surgem do nada, né? Isso é trabalho de muita ciência, né? Então, o professor Adriano, não sei se ele... Aliás, ele deve saber, né? Como surgiu a inteligência artificial, você se lembra? Você estava lá, Adriano? Não? Rapaz, eu tava um pouquinho antes ali, na época do dilúvio, eu saí com os pés sujos de barro. Então, mais ou menos naquela época que eu comecei meus estudos. Ah, tá. Né? Esse tema, ele bom, para mim é um tema apaixonante, porque é a área minha de estudo, mestrado, doutorado. Assim, buscar oficialmente onde que remonta é um tanto quanto difícil determinar, porque o ser humano ele sempre esteve às voltas de tentar entender, de se entender primeiro, né? Se entender enquanto ser humano, né? O que me difere como ser humano, o que me difere dos outros seres que não têm inteligência, ou talvez até pensar dos outros seres, dos outros animais, né? Será que eles não têm inteligência? Eu acho que eles têm inteligência para as suas funções. Mas a inteligência humana, ela é basicamente diferenciada por um nível de consciência. Tanto é que o filósofo, eu não lembro do filósofo, né? Penso, logo existo. Então, isso é que nos difere. O poder Platão, do pensamento, né? Em relação à ciência. Então, desde aquela época, na verdade, eu estava até falando com os alunos, dia desse aí, sobre já naquela época já tinha esse dilema, né? Porque eles consideravam os escravos como praticamente objetos inanimados, né? Objetos sem inteligência. Então eles já se viam à volta de questionar, será que a gente, de alguma forma, seria capaz de transferir a nossa inteligência, né, como filósofos, para esses outros seres que são objetos, né, os escravos, de forma que eles pudessem virar humanos? Porque se eles tiverem inteligência, vão virar humanos. Parece até uma concepção assim racista, né? Mas eles, na verdade, achavam isso, né? Que os escravos eram igual livros, era igual uma lixeira, uma lixeira, uma porta,
E é importante também a gente ressaltar que naquele tempo, né, o escravo não era necessariamente uma pessoa de uma outra etnia, né? Na verdade, era uma pessoa que era de outra guerra, nação, outra né? coisa. Às vezes um prisioneiro de guerra, né, se tornava um escravo. Então tem toda essa contextualização, Sim. né? Então, nesse caso você está falando ali dos filósofos gregos, né? Eu penso na Grécia Antiga, né? Isso. E que ali tinha escravo pra caramba, sabe? E era tudo que eles iam conquistando, né? Todas as cidades que eles iam conquistando, uma parte dessa população virava escravo deles, né? Depois, assim, essa questão mais filosófica da inteligência sempre teve em alta, né? De como transferir a inteligência para outro. Depois, com o aparecimento das universidades, a questão do estudo da anatomia, do cérebro, tentando entender como é que funciona do ponto de vista da fisiologia ali, da anatomia. E não me recordo agora, mas foi por volta já da Idade Média, por aí, começaram a aparecer, eu até procurei na internet, mas não tem aí, não consegui recuperar a imagem, dos primeiros chamados autômatos, ou era autômatos, uma coisa assim, que eram os primeiros fantoches, vamos dizer, né? E já se colocava ali que é uma grande divisão que existe na inteligência artificial, que é o comportamento, pensar do ponto de vista do comportamento humano e do pensamento humano, né? A gente, como humano, tem os dois. Ou menos deveria. Ter o pensamento humano e a ação humana. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente pode pensar em sistemas que vão demonstrar que existe algum nível quase que de consciência, de pensamento humano, ou de equipamentos e máquinas que vão demonstrar uma atividade inteligente humana. Eu acho que é por aí que caminha a questão da inteligência artificial. Agora, como marco, dizer, olha, vamos adotar a partir daqui o aparecimento da inteligência artificial, foi com o início dos estudos do Alan Turing. Né? Acho que ele é o teste de Turing, né? Teste de Turing, ele é o pai da computação, é o pai da inteligência artificial, acho que em 1956, né? Ele foi um grande pesquisador, né? Sim. E... Eu fiz um levantamento uma vez sobre os textos do Turing, né? Pra você ter ideia, a gente fala daquela fatoração de matrizes, né? Em LU, que é uma fatoração que você pega uma matriz e separa ela em duas, né? De forma que quando você multiplica as duas matrizes, você volta para a matriz original. E pelo que eu tinha visto lá nos textos, a primeira vez que isso aparece é num texto do Turing. Então você vê que o cara ele não era irrelevante, né? Mas passou muito tempo na história, assim, desaparecido. Mas ele foi desaparecido, foi apagado assim da história, houve essa tentativa, né? Somente pelo fato dele ser homossexual, né? Isso. Então ele acabou sofrendo sanções. Assim. A computação ela já nasceu castrada do ponto de vista vamos dizer assim, do que a gente vive ainda hoje em termos de segregação, né? A computação nasceu pelas mãos do Alan Turing, que era homossexual, foi perseguido por causa disso. E o primeiro programador não foi programador, foi uma programadora, que foi uma mulher. Dela, inclusive. Oi? Hoje é o dia dela. Hoje é o dia dela. Então, assim, já nasceu nesse caminho, né? Então, foi a Ada, né? A Ada Byron, filha do Lord Byron. Primeira programadora. Bom, a primeira linguagem de programação, inclusive, foi dado o nome a ela em homenagem, né? A linguagem Ada. Bom, então, a gente já deu aqui uma pincelada aqui na história da inteligência artificial e eu queria abrir para que os alunos fizessem suas perguntas, falassem um pouco sobre o que eles acham, né? O que eles esperam que seja. Enfim, esse episódio assim, é um episódio que vai ter muita participação deles, né? Então, pode começar, gente. Podem ficar à vontade aí, dizer o que vocês querem dizer, perguntar o que quer perguntar. E eu estou aqui para ajudar. Então, professor, eu gostaria de perguntar para o senhor, né? Que talvez muitas pessoas não saibam o que é. O que seria a inteligência artificial? E como ela se diferencia, né, da inteligência humana? Bom, a inteligência... Bom, acho que antes de responder,
eu vou fazer a seguinte colocação, né? A inteligência artificial ela sempre foi pensada do ponto de vista de como comparar com a inteligência humana. Mas a gente tem visto alguns mais do ponto de vista de robôs, né? Uma coisa que é um tanto quanto recente, que é o chamado biomimetismo. O que é o biomimetismo? É você observar as coisas que tem na natureza, né? E, na verdade, o ser humano, a única diferença é uma opinião minha, tá? Vocês podem discordar, mas eu não vou mudar minha opinião. Para mudar de opinião, tem que me convencer. Mas o ser humano, ele é bom em raciocínio, mas ele não é mais o melhor corredor. Ele não sabe nem voar. Até uma borboleta sabe voar. Não sabe nadar. Mal sabe nadar. Mal sabe andar. Não é bom escalador. O melhor é o pato. Tem até um negócio que fala você é um bom profissional ou você é o profissional pato? O que é o profissional pato? Ele mais ou menos nada, mais ou menos anda e mais ou menos voa, né? Então é o mais ou menos. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, em relação à inteligência humana, acho que a grande diferença é que a inteligência humana ela tem uma plasticidade, um fato de ela ser camaleônica, uma diversidade de ideias, de coisas que você pode rapidamente associar, porque o nosso cérebro ele não tem uma ramificação muito profunda em termos de conexões neurais. Mas o paralelismo de quando você vê uma imagem, é captado pelos olhos, pelo nervo óptico, que chega até no cérebro, o quanto que aquilo em paralelo dissemina de impulsos é uma coisa muito violenta. Então, uma imagem de um lanche vai te aguçar as papilas gustativas, vai te dar fome, vai te fazer salivar. Você vai sentir o cheiro, mas você não vai sentir o cheiro, porque aquilo não está vindo nas suas narinas. Você imagina o cheiro, né? Está ativando uma região do cérebro onde tem uma memória do olfato. E aí aquilo é ativado e é como se você estivesse sentindo o cheiro. Então, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Se é um lanche especial que um ente querido gostava e faleceu, aquilo pode trazer as lágrimas. Então, você nunca... É uma coisa muito, muito grandiosa, né? E a inteligência artificial, ela ainda está nesse caminho de trazer para as máquinas, tanto máquinas, quando eu falo máquinas, entendam tanto computador, um sistema, quanto um robô, trazer nuances da inteligência humana, de uma inteligência animal, para fazer com que ele consiga fazer atividades, às vezes até específicas, com algum nível de autonomia, né? Então, você tem um robô enfermeiro, um robô de limpeza, e ele é para aquela atividade, né? Ele vai conseguir fazer razoavelmente bem aquela atividade. E assim, é importante a gente ressaltar também a diferença entre inteligência, né, e aprendizagem de máquina, né, que não é bem por aí, né? Não é porque aprende que é inteligente, né? E aí a gente vai... então, assim... Não há comparação entre a inteligência humana e a inteligência de máquina, né? São duas coisas que são distintas. E pelas próprias limitações da própria computação, do jeito que ela eu acho que é seguro dizer que nesse modelo computacional que a gente tem hoje, a gente nunca vai ter uma inteligência que é do mesmo tipo que a inteligência humana. Isso é fisicamente impossível, né? Então, a gente precisa de um outro modelo computacional que passe por esse formato limitado que a gente tem, né? Porque o cérebro humano, na verdade, a humanidade não consegue emular o cérebro humano. Porque é aquela coisa assim, né? Quando a gente pensa no tempo, por exemplo, todas as pessoas dependem do tempo. O tempo é quem controla as coisas. Porque nós somos seres tridimensionais. Se nós fôssemos seres quadridimensionais, a gente controlaria o tempo. O mesmo vale para a inteligência humana. A gente não consegue controlar a inteligência humana. É a inteligência humana que nos controla. Então, é o nosso cérebro que controla a nós mesmos. E não a gente que controla o cérebro. Porque se fosse assim, na hora que eu sentisse um cheiro,
eu conseguiria não lembrar do sabor do sanduíche lá, por exemplo. E quando eu falo, quando eu digo assim, uma palavra, qualquer que seja, tipo, se eu disser caminhão, cada um de nós aqui vai pensar num caminhão diferente. Agora, para uma inteligência artificial, não. Ela vai buscar modelos de caminhão que ela conhece. A gente não faz isso, a gente cria um novo modelo. Então, se for pensar, a computação, em questão assim, de inteligência artificial, a computação é muito limitada. O que a gente tem é uma mera aprendizagem. A gente ainda não tem uma inteligência em si. É porque quando a gente pensa, tem até uma pirâmide que fala, né, dos níveis, né? Você tem um nível mais básico que é o dado, né? Então, mais rudimentar. 10. 10 o quê? É um dado. Aí se você tem uma dimensão ou um atributo associado com ela ali, então 10 graus, temperatura 10. Então já tem uma informação. Né? Depois que você sai do nível de informação, você vai para o nível do conhecimento. Então, se a temperatura é 10 graus, então está frio. É um conhecimento. Conhecimento de mundo. 10 graus está frio. Em Goiás, 10 graus, decretado estado de calamidade. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha, ninguém estuda, fecha a faculdade. E aí vem o nível da inteligência. O nível da inteligência é como que manipular com grande habilidade, ou com boa habilidade, aí quando a gente quantifica, começa a dar margem a uma série de coisas, mas manipular com habilidade e conhecimento é a inteligência. A inteligência está nisso. A gente tem máquinas hoje, sistemas. Acho que esse tema ele vem muito emergiu muito com esse negócio do chat GPT, né? Que é um hype, né? Uma onda muito grande. Talvez a onda seja até imaginariamente maior do que de fato o impacto é, mas está aí, né? Enfim, mas ele é um modelo probabilístico, né? É quem eu estava dizendo. Se você falar para uma pessoa, não pense numa maçã grande vermelha. Não tem como. Não tem como. Todos vão pensar na maçã grande vermelha. Ninguém fala assim, vou imaginar aqui uma pera rosa agora. Não vai rolar. Jaca de bolinha, sei lá. A menos que você não saiba que é uma maçã, né? A menos que você não sabe que é uma maçã, A pessoa que nunca viu a maçã, eu não sei, então pode ser que ele imagine alguma outra coisa parecida, que ele acha que pareça. Um exemplo disso pensa no mirtilo vermelho. Aí você vai falar, pô, o que é mirtilo, velho? Entendeu? É uma maçã, um mirtilo? É bem isso. Mas as inteligências artificiais, elas têm que aprender a lidar ainda, né? É uma questão humana, que o ser humano ele gerencia muito bem a incerteza. Né? E as inteligências artificiais, o pessoal vai muito mais pelo lado do raciocínio lógico, do que é correto. É uma ciência exata, porque está na computação. Então, agora, aí quando você vê uma imagem, por exemplo, você vê uma imagem criada por uma inteligência artificial, é uma imagem criada por uma inteligência artificial. Mas por que você sabe que é? Não, tá na cara que não é uma imagem real. Parece um instinto, né? Por quê? Porque ela não tem o lado humano. O que é o lado humano? É a espinha, uma sarda. Nada é igual. A dimensão do nosso lado direito não é igual ao esquerdo em nada. Sempre tem uma diferencinha do tamanho dos olhos, de como a boca puxa para falar, o tamanho da bochecha, tudo muda. E essa complexidade de características que são expressas em nós por causa do nosso DNA, quando você vai para o lado da inteligência artificial, ele vai criar praticamente uns padrões muito espelhados, né, similares entre uma coisa e outra, de forma que fica notório que aquilo está longe de ser o real. Vai buscar o menor processamento, né, Isso. otimização. A otimização é um problema, né, inclusive, para a inteligência artificial criativa. Bom, vamos dar continuidade então às perguntas? Vamos lá. Professor, em nome dos alunos aqui, nós somos todos novos, estamos iniciando na carreira. Eu gostaria de te perguntar como é a carreira em relação à inteligência artificial. Por exemplo, na tecnologia nós temos várias carreiras distintas. Eu queria que você desse um beabá sobre inteligência artificial. O que a pessoa começa fazendo, o que ela estuda, cargos onde ela pode chegar, o que ela pode fazer, esse tipo de coisa.
Olha, eu diria que a inteligência artificial, ela já é, mas cada vez mais ela vai ser praticamente o ar que toda profissão vai ter que respirar. Se você for, pode procurar, qualquer profissão já vem num ritmo muito grande de migração para o lado do software, né? A gente pega o conceito de abstração, racionalização, Isso. automação. Então, o emprego da inteligência artificial para sistemas médicos, até para uma telemedicina, para carros autônomos, para viagem espacial, avião autônomo, equipamentos dentro das residências, né? Seja lá geladeira inteligente, Smart TV, Smart isso, Smart aquilo, Smart robôzinho de limpeza, tudo dá para ter inteligência artificial. Na engenharia, para construção, para desenvolvimento de estruturas, design, arquitetura, design de interiores, moda, design gráfico. Existe uma tendência muito grande de todas essas profissões, o básico, né, ser substituído por inteligência artificial. Então, se o profissional não for um profissional eu vou ser bem direto. O profissional medíocre, o que é o profissional medíocre? É aquele que... Tá na média, tirei né? 5, tá na média. Né? A gente entende o profissional medíocre, um cara ruim. Não, medíocre é que tá na média. Então, eu sou um cara de 0 a 10, minha nota é 5. Tô no meião ali. Quem tá no meião, se você fizer uma distribuição, uma gaussiana, você vai ver que a média é onde tá a maioria. E minha orientadora de doutorado sempre diz o seguinte, né? As coisas boas de se saber são as difíceis de aprender. Uhum. Então, se você abre uma vaga ali na esquina, vaga para apertador de parafuso. Quantos podem se candidatar? Todos. Uhum. Agora, vaga para alguma coisa muito específica que requer um conhecimento muito aprimorado. Soldador de submarinos. Isso. Seria até bom na época, Uns anos um mês atrás, aí, um ano atrás. Virar Então, o assim, vizinho do Titanic. Se for pensar por onde começar, eu perguntaria assim, para quê? Porque IA cresceu tanto que é difícil, assim, comece por aqui. Acho que o começo tem que ser entender o que é inteligência artificial, pegar algumas referências. Eu gosto muito acho que são livros de cabeceira assim, de inteligência artificial, que é o Peter Norvig e o Stuart Russell, Isso é bom. que é o Inteligência Artificial, uma abordagem moderna. Ele está na 4ª edição em inglês. É o verdinho, ainda é verde? Não, mudou. Agora Mudou? todo quadriculadinho, e a versão americana é uma capa preta com vermelha. Então, mas a gente está na 3ª edição em português. Aí na área de aprendizado de máquina, o livrinho mais top que tem, eu falo livrinho com carinho, é o do Tom Mitchell, Machine Learning, de capa azul. Caríssimo. Assim, ele é tão procurado e tem tão pouco dele circulando, eu não sei se tem muita venda, mas é um livro um tanto quanto caro quando você olha. Mas ali tá os rudimentos, o básico da inteligência artificial. Vai dependendo, eu quero aplicar para robótica, para visão computacional, é para processamento de linguagem natural, é para sistema especialista, é para computação evolutiva, aprendizado por reforço. Então, deep learning, é um mundo, entendeu? Cada lugar desse que você vai mergulhar é uma foz das Marianas. Você vai lá embaixo, entendeu? Então, não dá para querer abraçar tudo. Vou virar o cara mais top especialista do mundo em inteligência artificial. É meio difícil, sabe? Ter conhecimento profundo em tudo. Uhum. Você vai escolher uma área específica que abrange inteligência artificial e aí, quem sabe, Isso. você pode ser o melhor naquela Tanto área. que, assim, eu retomei meus estudos nos últimos 2-3 anos na área de ciência de dados. Mesmo na área de ciência de dados, que já é algo específico, por conta da necessidade de muita especificidade e qualidade do profissional, os profissionais têm segmentado também. Então, você tem hoje cientista de dados para banking. Então, o cara só trabalha com projeto de banco. Tem ciência de dados para a área de marketing, ciência de dados para a área médica, ciência de dados para a área esportiva, os esportes. Então, tem que escolher algo que você entenda que tem um futuro
um futuro promissor e enveredar para aquele caminho ali. Aí você, além de ter um futuro promissor, né, tem que ser algo que você se identifique, né? É. Não adianta nada você entrar para a área dos esportes se você não gostar de esporte. Então, você tem que ir para uma outra área, né? A gente sabe que o leque é muito amplo, né? É porque a gente tem que desmistificar também, porque toda a área de tecnologia, primeiro a gente se apaixona como usuário, né? Uhum. Eu vejo aquilo, um robô, um filme, uma inteligência artificial, o chat GPT, que nós estávamos mostrando na aula lá, né? Os robôs lá, o Atlas da Boston Dynamics. Cara, são 40 anos de construção. 40 anos. O cara não começou ontem lá com meia dúzia de parafusos em casa, uma máquina de solda e fez um robô, né? 40 anos de pesquisa no MIT. Não é ali, na esquina, entendeu? No MIT, 40 anos para chegar naquele nível, né? Então, assim, tem que escolher e saber que o que a gente vê é igual o atleta, né? O que a gente vê do atleta, ele no pódio lá, primeiro lugar. Uhum. Só que o dia a dia é acordar 4 horas da manhã, treinar, dor, alimentação, disciplina, 4 horas da manhã. Ele faz aquilo durante 4, 5 anos para talvez concorrer numa vaga lá em alguma coisa, para talvez chegar no pódio na Olimpíada. E a gente vê e fala, nossa, queria ser aquele cara no pódio. Tá? Você tem que estar disposto a trilhar um caminho aí que É o ônus, né? Se é o sacrificar, ônus. né? Tem que sacrificar. Tem bastante área e o conhecimento no mundo ele se prolifera, né? Ele se multiplica hoje. Então, o conhecimento que você tem no mundo hoje, eu vou parar para aprender o que tem hoje no mundo. Amanhã esse negócio já virou 2 de novo. Então, tem que... Por isso que eu digo, né? Não dá para querer abraçar tudo. Você tem que escolher um caminho e ir por aquele ali. No nível que estamos hoje, por exemplo, com conhecimento e estudo em inteligência artificial, vamos supor, o que é o máximo que dá para a gente fazer, que você acha? Dá para a gente pegar, por exemplo, algo que é muito problemático, como, dando um exemplo de esporte que você falou, arbitragem no esporte. Dá para a gente substituir uma arbitragem por uma inteligência artificial, para ser de forma imparcial, por exemplo? Qual é o teto que nós estamos atualmente? Acho que se a gente pegar, assim, essa ideia do... Vamos lá. Algumas coisas são viáveis, mas pouco prováveis. Porque você pega os robôs ali, o Atlas, por exemplo, ali, estava pesquisando, são robôs que já foi investido tipo 40, 50 milhões de dólares. Então, é assim, aquele robô poderia apitar um jogo de futebol? Não. Teria que ser muito mais que isso. Porque ele é muito desengonçado, ele não tem a velocidade ainda. Embora ele faça coisas sensacionais, né? Faz o parkour, pula na mesa, dá pirueta, mas ainda tá... É porque são robôs, né? São sistemas de propósito específico. Né? Isso. Não é propósito geral. Daí que vem outro problema da inteligência artificial. Quando você fala, por exemplo, principalmente nessa questão humanoide, ou até ter um robô em campo, você tem que lidar com uma série de coisas que o nosso próprio cerebelo aqui, a gente nem sabe. Mas o que mantém o nosso equilíbrio é o cerebelo, que é alguns dizem que é um cérebro rudimentar, né? Então a gente não... eu vou pisar ali com a perna só, eu preciso manter o equilíbrio. E tem que raciocinar? Não, ele faz isso por nós, né? Então a gente tem um monte de sistemas autônomos do nosso corpo que estão fora do nosso poder de controle de raciocínio e que faz as coisas pra gente, né? Você não precisa ficar pensando assim, coração bate coração, bate coração. Não precisa fazer isso. Ele faz sozinho. Né? Você tem um sistema nervoso autônomo aí, acho que é o parasimpático, uma coisa assim, que se incumbe dessa atividade. Então, acho que pensar assim, qual que é o nível que está hoje, que eu acho assim, que tem de mais top, essa questão que está bem avançado da criação de imagens. Isso achei assim, que está bem interessante. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver lá no Midjourney, né, que está lá no Discord. Tem vários aí, prolifera. Essa parte da criação das imagens está bem interessante. Não vai demorar muito para a parte da criação de vídeos, né? Já tem, mas ainda tem a questão da mão aparecer com 6 dedos, com 2 dedos,
o braço cruzar no meio, mas É questão de tempo. é isso questão de também. tempo, né? Imagina hoje, você chega lá uma agência de marketing, precisa produzir um filme. Aí daqui a pouco você vai descrever com o seu chat GPT, eu quero um filme assim, assim, assado, meia dúzia de linhas, pá, clicou, o filme está pronto. Hoje o chat já dá, né? Alguns prompts